Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós começaremos a falar sobre o processo de industrialização no Brasil. É um conteúdo extenso, então eu dividi essa matéria, em algumas partes. Nesse primeiro vídeo nós trabalharemos os diferentes tipos de indústrias, conteúdo bastante importante para quem faz a prova da ESA, porque o candidato ele precisa associar um tipo de indústria a um tipo de governo, um tipo de investimento. Tá? Então é bastante importante esse conteúdo. Caiu na prova da ESA em 2020, foi uma questão complexa, um pouquinho mais elaborada. Então é muito importante. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, vai me ajudar bastante, ajudar a crescer o canal. E é isso, vamos lá. Dá uma olhada aí, ó. Industrialização do Brasil, parte 1, como eu disse, nesse primeiro momento, trabalhando aí os diferentes tipos de indústrias. Começando pela indústria de base, bastante falada em prova. A indústria de base, ela pode aparecer na sua prova com outros nomes, tá? Pode aparecer como indústrias pesadas, bens de produção ou indústrias intermediárias. É a mesma coisa, só muda o nome. Eu até coloquei em vermelho aqui, ó, bens de produção, porque geralmente esse é o termo mais utilizado. Mas o que é a indústria de base? Para que serve? A indústria de base, o próprio nome te dá uma ideia do que seja. A indústria de base é a indústria que serve de alicerce, de base, para várias outras indústrias. Então, um exemplo de indústria de base é a siderurgia. A siderurgia produz o aço, e o aço é consumido, é a base para várias outras indústrias. Por isso, a siderurgia é uma indústria de base, beleza? Voltando aí. A indústria de base, ela fabrica produtos semi-acabados. Por que semi-acabados? Ela vai pegar o recurso natural, no caso da siderurgia, pega o recurso natural e transforma esse recurso em aço. Só que o aço ele ainda vai ser transformado em outras indústrias. Por isso nós falamos que o aço ele é semi-acabado, ele ainda vai ser transformado em outros produtos. Localizam-se perto dos recursos naturais ou de portos e ferrovias. Galera, a indústria de base, por uma questão de logística, uma indústria pesada, ela precisa ficar próximo dos recursos naturais. Um exemplo disso, novamente, é a siderurgia. Em Minas Gerais, nós temos o quadrilátero ferrífero, uma área de grande concentração de ferro e manganês. Para produzir o aço na siderurgia, você precisa de ferro, manganês e carvão. Então, como ali no quadrilátero ferrífero já tem bastante ferro e muito manganês, no quadrilátero ferrífero você tem várias siderúrgicas que vão se aproveitar dessa disponibilidade dos recursos naturais. Se você coloca uma siderúrgica distante dos recursos naturais, você precisa transportar o recurso natural, o ferro e o manganês, até a siderurgia. E se ela está distante, você acaba tendo um custo maior com o transporte, com a logística, então não tem muita lógica. Geralmente, a indústria de base fica bem próximo dos recursos naturais. Show de bola? Eu coloquei alguns exemplos aqui de indústrias de base. Botei siderurgia, que produz o aço. A indústria petroquímica. A indústria petroquímica ela produz, por exemplo, o plástico. Ela vai pegar o petróleo, refinar o petróleo, e a partir do refino você consegue produzir, por exemplo, o plástico. O plástico é a base para várias indústrias. Por isso, a petroquímica também é considerada uma indústria de base. E o cimento, um exemplo que está até no livro do edital. O cimento é a base para a construção civil, tá? Outra coisa, para a gente passar para outra indústria, outro tipo de indústria. A gente vai falar melhor sobre o governo de Getúlio Vargas, tá? Mas você já pode associar esse tipo de indústria, a indústria de base, ao governo Vargas ou ao capital do Estado, o Estado, o governo federal investindo nesse tipo de indústria. Recentemente caiu uma prova na ESA sobre isso, tá? Por que o Estado investe na indústria de base? A gente ainda vai falar sobre isso, para não embolar muito o conteúdo, mas você já pode associar Getúlio Vargas à indústria de base. Inclusive, foi durante o governo Vargas que ele construiu uma grande siderúrgica, que foi a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Show de bola? Voltando aí. Indústrias de bens de capital. Nesse caso aqui, ó, capital vem de dinheiro, tá? A indústria de bens de capital é um tipo de indústria que produz máquinas e equipamentos que, quando utilizados
em outras indústrias ou também no campo, aumenta a produtividade. Faz a pessoa produzir mais com essas máquinas e equipamentos. E se produz mais, aumenta o lucro, aumenta a quantidade de dinheiro. Por isso, bens de capital. E aí você pode pensar, ué, mas se essas máquinas e equipamentos são utilizados por outras indústrias, né, acaba sendo a base para outras indústrias, a indústria de bens de capital é um tipo de indústria de base? Sim, você pode considerar. Inclusive, tem livro que considera bens de capital a indústria de base. A gente só separa para entender melhor, tá? A dinâmica, o que é cada tipo de indústria, mas nesse caso também é classificada como uma indústria de base. Tendem a se localizar perto de empresas consumidoras. Então, quando você tem uma área de forte concentração industrial, muitas indústrias, ali você encontra algumas indústrias de bens de capital, porque acaba sendo mais fácil, né, para você vender as máquinas e equipamentos também por uma questão de logística. Indústria de bens de consumo, ou pode aparecer na sua prova também como indústrias leves. Nós temos as indústrias pesadas, a indústria de base, e nós temos indústrias leves. Mesma coisa que indústria de bens de consumo. Bem de consumo porque esse tipo de indústria produz mercadorias voltadas diretamente para o mercado consumidor, beleza? Para a população. Eu coloquei aqui, ó, que são indústrias mais dispersas espacialmente. O que isso quer dizer? São indústrias que são encontradas aí em quase todo lugar do território brasileiro. Elas estão mais dispersas, mais espalhadas. Mas mesmo assim, por mais que essa indústria ela esteja mais espalhada pelo território brasileiro, elas tendem a se concentrar em lugares de forte concentração populacional, porque ali você tem uma grande quantidade de mão de obra, trabalhadores e também de mercado consumidor, beleza? Voltando aí, ó. Nós podemos dividir esse tipo de indústria de bens de consumo basicamente de duas formas: bens não duráveis e bens duráveis. Bens não duráveis, nós temos como exemplo básico a indústria alimentícia, a indústria de alimentos e a indústria de remédios, tá? Existe uma outra classificação que são os semiduráveis, como por exemplo a indústria têxtil e a indústria de calçados, tá? Semiduráveis, mas geralmente a gente classifica tudo como bens não duráveis, ou seja, a indústria de alimentos, remédios, tecidos, calçados, tudo isso como se fosse de bens não duráveis, tranquilo? Como eu disse, existe essa outra classificação de semiduráveis, mas não precisa se prender muito a isso. Tem livro que considera tudo a mesma coisa: tecido, calçado, alimentos e remédios como bens não duráveis. Agora, nós também podemos classificar como bens duráveis. Bens duráveis de alta durabilidade, nós temos a indústria moveleira, né, de móveis e de eletrodomésticos. Nós podemos também associar, tá, de cara, esses dois tipos aí de indústrias a determinados investimentos. Então, ó, a gente ainda vai trabalhar isso, fica tranquilo, mas geralmente bens não duráveis, como indústria de alimentos e tecidos não duráveis, você pode associar ao capital privado nacional, tá? Brasileiras que acumularam dinheiro e, para diversificar os seus investimentos, passaram a investir nesse tipo de indústria, de tecidos, calçados, alimentos, até porque o retorno financeiro é mais rápido. O cara quer investir dinheiro, ele quer ter o retorno rapidamente. Por isso, geralmente, o capital privado nacional, ou seja, os brasileiros, né, o cara que acumulou dinheiro, investe nesse tipo de indústria. Agora, bens duráveis, né, de alta durabilidade, geralmente precisam de uma tecnologia maior, um investimento maior. Você pode associar esse tipo de indústria de bens duráveis ao capital estrangeiro. Inclusive, quando a gente trabalhar governo JK, a gente vai falar bastante disso. Show de bola? Voltando aí, ó. Existem outras classificações também, tá? Como a indústria tradicional e a indústria de ponta. Indústria tradicional é uma indústria que ainda utiliza muita mão de obra, tá? Um grande número de trabalhadores. E acaba investindo pouco em tecnologia, em uso de maquinários, geralmente utiliza ainda muita mão de obra, uma indústria mais tradicional. Como exemplo, nós temos a indústria têxtil,
a indústria de calçados e a própria siderurgia. Tá? Você entra em uma fábrica siderúrgica, o número de trabalhadores é gigantesco, parece uma cidade. Agora, indústrias de ponta são indústrias que utilizam mais tecnologia, mais investimentos. E a mão de obra é uma mão de obra qualificada, é aquela mão de obra multifuncional, o cara consegue realizar várias funções dentro de uma fábrica. Como exemplo de indústrias de ponta, nós temos a indústria química e a indústria automobilística, que utiliza aí uma grande quantidade de robótica, mecanização, o investimento é maior, o uso da informática, belezinha? Então, por enquanto é só. Nesse primeiro vídeo trabalhamos aí alguns tipos de indústrias e é muito importante para quem faz a prova da ESA. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijos, abraços, fui!